Terceira temporada do podcast original Não Desoriginaliza no ar 2026. Voltamos, pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Novamente com essa pessoa que está aqui, que esteve ao meu lado no primeiro episódio, e não só no meu primeiro episódio, mas na nossa primeira temporada. É a melhor pessoa que pode estar ao meu lado aqui como um host. Meu parceiro, meu irmão, meu sócio, Rafael. Bem-vindo de volta como host ao podcast original. Um bom filho a cada torna, né? Retornar, né? Voltar ativa, né? Porque eu, no segundo ano eu não estive ativa, mas eu estava nos bastidores por N situações. Retornando com uma bagagem um pouco maior, sendo uma pessoa melhor. Porque o podcast original, ele exige, né? Que nós sejamos sempre melhores. 2026, terceira temporada. Pra quem não acreditou, chupa, que essa cana é doce. Quem falou que nós éramos loucos, somos loucos, mas agora... E continuaremos sendo, né, Rafa? Continuaremos sendo, o mundo é dos loucos, né, Na verdade, a gente só se faz, né? Uhum. Porque às vezes aquele que se acha inteligente, a gente até agradece. Não tem problema, não. Eu acho assim, você participou da primeira temporada, da segunda temporada você também participou, mas nos bastidores. Será que, por exemplo, a primeira temporada ensinou muita coisa pra você, como, por exemplo, andar de bicicleta? Você aprende uma vez, mas depois você nunca mais esquece mesmo? Como, por exemplo, você esqueceu como fala o nome do podcast? Não esqueci, porque eu já ia até te falar isso aí. Né? Tô falando essa caneca aí que tá do seu lado aí, qual é o nome do nosso podcast? Original não desoriginaliza, né? Ah, meu amigo. Então, só pra deixar bem claro, Original não desoriginaliza podcast. Rafa, nós separamos hoje, né, algumas perguntas, tanto pra mim quanto pra você. Qual foi o maior aprendizado da primeira temporada que mudou tudo pra gente, na sua opinião? De 2024 pra cá, aliás, o que a gente fez naquele ano, que erramos e acertamos, eu acho que assim, o que a gente tem de legado é a organização, escolher melhor as pessoas, porque eu me lembro que quando a gente pensou em criar o podcast, nós queríamos ter 2 podcasts, né? Você queria ter um, eu queria ter um outro, porque eu seguia uma linha, você outra, e a gente acabou definindo o que seria o original. Porque eu estou, né, empresário, empreendedor. Queria mais falar para esse lado mais sério, né, da coisa. E aí você, não, pô, vamos ser mais dinâmico e tal, e hoje a gente aprendeu que ser organizado, ter uma organização, saber com quem você convida, porque não é qualquer um. No nosso primeiro ano nós estávamos numa salinha pequena, era um aprendizado, então para quem tá aí, vejam os primeiros episódios, a condição de saúde era outra, o estúdio era outro, as pessoas que operavam era outra, a qualidade de imagem e áudio também era totalmente diferente, então aprendemos muito, né? Então, graças a Deus e muito trabalho, estamos na terceira temporada totalmente diferente. Rafael, eu tenho a primeira temporada como um momento de equilíbrio de emoções na minha vida. Eu consegui equilibrar ela um pouco mais para a segunda temporada. Eu já vim um pouco mais equilibrado, já não vinha não era aquele orgasmo acontecendo a todo momento, né? Já era uma coisa mais tipo, pô, já me acostumei, né? Já sei que as pessoas que vão chegar aqui, vão sair, às vezes não crio expectativas de, pô, vai ter 100, 200 pessoas assistindo. Pô, quantas pessoas tiverem, tá ótimo. O importante é fazer um trabalho bem feito, né? O importante é você fazer um trabalho pós-podcast, né? Eu acho que o podcast, ele é uma pequena etapa do trabalho do que é ter um podcast. O podcast é muito mais do que estar aqui agora, nesse momento, fazendo um podcast. Ele começa a acontecer quando acaba aqui. Então vamos lá. Não fala tudo de uma vez só, não, porque a gente tem outras coisas aqui. Sim. Não, essa foi a minha concepção sobre a primeira temporada. Sim. Sobre o que eu aprendi. Então, na primeira temporada, o mais engraçado é que muitas pessoas... eu me recordo de hoje de uma pessoa muito próxima, me chamou de louco. Uhum. E uns falam, mano, não vai dar certo. Outros, não, eu tô com você, firme e forte, vou caminhando e cantando e tal, tipo, tudo legal. E aí, esquece, viu, gente? Esquece. Eu não vou generalizar, né? Mas as pessoas querem que você esteja bem, mas nunca melhor que elas. Com certeza. Isso é fato. Uhum. Passamos a primeira temporada, aí entramos pra segunda temporada. Pra você, o que você aprendeu na marra passando na segunda temporada?
que foi mais desafiador pra você? Rafa, o que foi mais desafiador que eu mais aprendi é que na segunda temporada a gente às vezes quer que alguém seja o que a gente quer que essa pessoa seja, né? A gente olha para as pessoas na rua, ou olha para um amigo, ou olha para uma pessoa, e a gente acha que aquela pessoa, só por ela ser desenrolada ali, ou uma pessoa legal, bacana, essa pessoa também vai ser boa como um sócio, ou como uma pessoa ali para fechar um negócio com você. E isso eu aprendi na marra que não é. Né? Nem todo mundo que a gente é amigo, que a gente gosta, que a gente tá junto, essa pessoa serve para trabalhar com você, para estar com você no dia a dia. E isso eu aprendi na marra, porque às vezes a gente acha que por uma pessoa ser boa, em X questão, ela vai ser boa em tudo, não. Ela vai ser boa em X questão e só se ela quiser ser boa, em outras questões ela vai ser. Então, passei por isso com editores, passei por isso com outro host que nos acompanhou, que foi uma peça muito importante pra gente, né, que, assim, nos ajudou, assim, muito, mas não está mais aqui com a gente, que é o João, né? Então, aonde eu entro também em expectativas, né? A gente criar expectativas sobre pessoas e não só mais sobre número de seguidores, número de inscritos no canal, número de visualizações, não é só mais sobre isso que foi na primeira temporada, mas é sobre expectativas sobre pessoas. Será que o editor que está com a gente, ele tem que fazer aquilo? Não. Será que o host que está do meu lado, ele tem que fazer aquilo? Não. É você esperar menos de pessoas, esperar um pouco mais de você, né? Esperar mais de você. Você que tem que jogar o jogo que você sonha, porque nem todo mundo tem o mesmo sonho que você. Então esse é o meu aprendizado da segunda temporada que eu aprendi na marra. Inclusive, isso eu tenho comigo, e eu já falei algumas vezes, que se o sonho ele é seu, ele não é do outro. O outro não tem que compartilhar com você. Por isso que somos únicos, então cada um é único. Então às vezes, o que eu vi, mesmo estando distante, mesmo estando ali nos bastidores, eu participei de um ou outro podcast, mas eu fui muito afastado por várias situações, né? É que, se o sonho ele é seu, ele é seu. Se o sonho é nosso, ele é nosso. A gente compartilha da mesma ideia e tem a mesma intenção. Só que a gente não pode esperar que uma outra pessoa queira também da mesma forma que a gente. Porque aquilo é nosso. E às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Do mesmo modo que o outro. Então às vezes a gente tem que... O que eu percebi nesse segundo ano, mesmo estando distante, alinhar a expectativa. Então nós tivemos aí alguns parceiros que iam trazer alguns convidados, tivemos aí uma especialista para nos ajudar no início do ano, uma estratégia. E o que eu percebi foi, o original só é o que é porque ele é original. Ele não é fake. Sim. Ele não é criado, ele não é montado. Ele é o que ele é porque ele é original. Aí você fala, mas como assim? Se a gente deixar de ser a gente, deixa de ser original. Se a gente quiser que as outras pessoas sonhem, o nosso sonho não é original. A gente precisou ter pessoas com o mesmo pensamento. Aí precisamos passar por tudo que a gente passou para entender o quanto a gente quer ser original. A gente sempre fala isso até para os nossos funcionários, para as pessoas que trabalham com a gente, que erros não devem se repetir, né? Porque é muita burrice cometer o mesmo erro. Na sua opinião, irmão, qual é o erro das 2 temporadas que a gente cometeu que não vai mais acontecer? De jeito nenhum. Quando você delega informações, nós somos empresários, nós temos funcionários. Então a gente delega para eles o que a gente precisa que eles façam, porque eles são assalariados, eles têm as remunerações e eles têm o trabalho deles. Então, eles são pagos para fazer aquilo. Quando você não paga alguém para que faça determinada situação, mas ela está de acordo para que as coisas fluam, você precisa alinhar a expectativa. Então, assim, hoje eu acredito que a gente não vai cometer mais esse erro. Quer participar? Beleza. Como? Quando? Pra quê? E por quê?
Porque se não tiver um porquê, pra quê e como, não faz sentido. Exatamente. Não faz É sentido. praticamente a mesma coisa que eu penso, né? Nunca mais forçar ninguém a querer estar aqui, né? Não tentar que ninguém realmente esteja aqui forçado de uma forma, às vezes, que, pô, cara, você chega até a dar alguma coisa para alguém pensando no tempo ou na imagem de qualquer tipo de pessoa, né? Claro que tem pessoas que são muito importantes. Hoje mesmo eu vejo o dono da CIMED utilizando a imagem do Toguro, né? E ele já tem uma hiper imagem, o dono da CIMED, mas é um hiper jogador. Então. Sabe usar os momentos, sabe usar o maior meme de 2026, que é o sabor energético, né? Ele sabe usar isso. E sabendo que o maior meme é aquele, por que não trazer a pessoa legal, imagem, pessoa, tempo? Isso também Mas acho sabe muito interessante, mas agora eu passar pelo mesmo erro de usar uma imagem de qualquer tipo de pessoa, mas sem motivo algum e forçar isso, esse pra mim é um erro que eu nunca mais vou cometer. E assim, é tudo uma questão de ótica, é tudo uma questão de ponto de vista. Aquilo que pra mim tem valor, pra você pode não ter valor, mas entra num consenso. Por isso que quando eu falo alinhar a expectativa, ele é uma coisa assim extraordinária, porque tem uma ótica que essa xícara ela é branca e ela tem seus desenhos. Ô, Rafael, você tem uma ótica diferente, ó, ela é branca, mas o desenho é tal. Beleza, é a sua visão. Mas aí a gente tem que alinhar que a gente precisa se respeitar pelas nossas opiniões. Agora, se a gente não debate sobre esse assunto, o que vai acontecer? Vai sair da linha. Então, ou seja, foi muito bom a primeira, segunda temporada. Vamos lá, dando sequência aqui. Cara, falando agora do lado do empreendedor da coisa, né? Do que a gente fala do original. Quando a gente tá falando, vamos falar de tendência, né? No caso, sobre tecnologia e futuro. Como é que você vê hoje o empreendedor sem tecnologia? E qual é a tecnologia que você mais indicaria? Rafa, hoje eu acho que o nosso podcast vai ter um potencial incrível nessa temporada de falar sobre inteligência artificial. Eu acho que nada acontece mais sem a inteligência artificial. Nada, nada, nada. Esse podcast já não acontece desde praticamente do primeiro episódio sem inteligência artificial. E se aconteceu 2 ou 3 episódios, foram muitos. Eu digo para vocês porque a IA, ela te ajuda a montar uma biografia, roteiro. Ela te ajuda a montar um roteiro, ela te ajuda a montar perguntas, ela ajuda a montar um logo do podcast, um logo de uma outra empresa. Ela ajuda a pegar uma foto de uma pessoa que manda uma foto para você, por exemplo, você quer... Pô, vou entrevistar a Maria. A Maria manda uma foto para mim, Maria. Maria manda uma foto assim, toda torta. O que você faz com a foto? Joga na IA e transforma aquela foto, deixa a Maria linda, né? Pra quê? Tem muitas Marias aí no Instagram, hein? Meu Deus do céu. E João também, viu? Ave Maria, mano. Maria, João, cada José. um que é feio com força. Então, Ave assim, Maria. muitas fotos hoje, Rafa, nós utilizamos e pessoas nem sabem que nós não estávamos com aquela roupa. E eu tenho fotos que eu estava de preto e o meu editor colocou eu de branco, né? Tem fotos que eu estava em um lugar e o meu editor colocou eu em outro, né? E não só o meu editor, né? Mas como eu também faço isso. Então, voltando à tecnologia e ao futuro do que eu acho que o nosso podcast vai falar, tudo vai ter IA. Tudo vai ter IA. Tudo vai ter inteligência artificial. Posso falar com um esportista aqui dentro, um empresário esportista. Posso falar com um político aqui dentro. Eu posso falar com uma dona de agência de marketing. Eu posso falar com o dono da padaria. Eu posso falar com o dono da mecânica, com o dono da loja de bolos. Todos eles utilizam IA. O empresário que não utilizar IA, ele ficou para trás e ele não vai conseguir, ele vai ser engolido pelo mercado e não há estratégia suficiente do ser humano que consiga
avançar em cima da IA. Então essa é a minha opinião sobre isso. E partindo do princípio que, assim, todo mundo é igual. Todo ser humano, ele é igual. Ele nasce da mesma forma e são iguais. O que vai diferenciar uma pessoa de outra é a quantidade de conhecimento que ela possui. Então, quanto mais quantidade de conhecimento ela possui, mais ela vai se destacar. Então, sobre conhecimentos, por exemplo, qual você acha que é um conhecimento que o ser humano ainda consegue fazer melhor que a IA? Ou você acha que já não tem mais nenhum? eu acho que a IA são várias, né? Então não dá pra gente mensurar. Se você pegar uma calculadora hoje 12C, que é aquela calculadora científica, para você fazer juros compostos, você vai gastar em média de vamos colocar 2 minutos no total. Hoje uma IA faz em 30 segundos. Menos até. Então eu acho que assim, a IA, ela vai revolucionar o mercado mundial. Só tem um detalhe. Muitas pessoas perguntam, mas vai mandar muita gente embora. Eu vou ser muito franco. Para você trabalhar com a IA, você também precisa entender. Então, você precisa ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais habilidade. Tem pessoas com mais habilidades com automação, como nós, com rede de internet, automação industrial. Então, no ramo têxtil, para você criar uma roupa, você tem uma IA. Só que para a IA fazer, você precisa entender como é que a IA funciona. Para você entender como a IA funciona, você precisa estudar. Então eu acho que o trabalho de execução braçal, ele não vai ser perdido. No momento, né? E também não é nenhum demérito. Eu acho que, cara, vai ser muito difícil de fato não ter o trabalho. Porque existe o tato, o ser humano ali, né? Aquele feeling. Um robô, por exemplo, não tem sentimento. Uhum. Mas o ser humano tem. Às vezes o feeling. Claro, tecnologia vai melhorar cada ano que passa. Todo ano tem uma IA nova. Então isso é importante que tenha. É necessário que tenha. Porém, tem aquele trabalho que não tem como não ter, sabe? Então, eu acho que assim, as pessoas estão muito preocupadas, estão muito obsoletas. Essa é a palavra. Esse ano eu deixei um pouco mais nas suas mãos também, não que eu deixei, né? Mas você pegou essa parte de listar os convidados, né? Tanto que a gente está com uma lista de convidados aí até quase 2 meses de convidados aí seguidos. E uma das coisas que eu acho interessante é a gente puxar um pouco para o lado da nossa região. Sim. E um pouco para o lado da onde a gente faz questão que as coisas aconteçam, que é na nossa querida AESul, Associação dos Empresários da Região Sul, onde eu sou diretor de redes sociais e o Rafa é o presidente. Rafa, o que você esperou, o que passou na sua cabeça para você chamar esses convidados que são, a maioria ali, fazem parte da AESul, mas os que não fazem parte, provavelmente vão fazer e são da nossa região, cara? Qual foi a sua ideia de trazer esse tipo de empreendedor? Porque o nosso podcast é focado em empreendedorismo, mas qual foi a sua ideia em trazer esse tipo de empreendedor para as nossas próximas entrevistas? Boa. Cara, para ser muito franco, eu não sou bairrista, mas eu valorizo onde eu estou. As meninas que virão agora no mês de março, porque é um mês dedicado às mulheres empreendedoras, é para mostrar a força da mulher, a força do empreendedorismo e fomentar a região. Por que isso? Uma região ela só vai ser forte se os produtos forem consumidos naquela região. Então, um exemplo, a mulher que faz a manicure é da rua de cima, o cara que corta o cabelo é do lado, a padaria é da esquina, a empresa que faz a adesivação do carro é no mesmo bairro. Se o dinheiro circular na mesma região, a gente fortalece aquela região. E aí você fala assim, mas por que no início vai vir as pessoas que estão na AESul? Porque a AESul é um ponto de referência, ela é um ponto focal. Então as pessoas não fazem ideia do potencial que a AESul tem. Então a gente precisa fazer o quê? Colocar para fora, para que as pessoas saibam quem é a AESul, para poder consumir os produtos da região, poder fomentar negócio na região, porque quanto mais se consome, mais se gera emprego. Quanto mais se gera emprego, tem mais tecnologia,
mais tecnologia, mais informação, mais pessoas capacitadas. Então a ideia é trazer essas pessoas que estão próximas, ouvi-las, aprender com elas os erros, porque a gente não aprende só com acerto, a gente aprende com erro também. Agora, principalmente agora nesse início, é mostrar o poderio do empreendedorismo feminino, que, cara, o lugar de mulher é onde ela quiser. Hoje a mulher, ela tá, se eu não me engano, estatisticamente ela já é a chefe do lar. Antigamente era o oposto, né? Era o homem, era o chefe e a mulher era a submissa. Hoje não, hoje tá num nível igual ou até um pouco maior. Isso mostra a capacidade que ela tem. Então, ou seja, se ela tem essa capacidade, é a obrigação nossa, como um podcast, simplesmente explanar para as pessoas e entendê-las. Porque a mulher, assim, cara, é surreal. Eu não sou feminista e deixar bem claro, mas eu penso assim, a mulher que trabalha fora, ela tem um filho. Então, ela, fora de casa, ela é empreendedora. Dentro de casa, ela é a mãe, ela é a babá, ela é a cozinheira, ela é a faxineira. Ela deveria ter 2 salários. Com certeza. E tem homens que ajudam, né? Eu já ouvi, obrigado. Mas obrigado por quê? Sabe? Então, tipo, é uma questão compartilhada, né? Então, sim. Homem, mulher, marido, mulher, pai e mãe. Sim, né? Com certeza. Então, tem que ser nesse sentido. E às vezes as pessoas não sabem. Então, vai vir Marcela, Elô, Bruna, Renata. Acho que tem gente que a gente tem que dar um pulinho ali, um pulinho aqui pra atender, né? E a rua é sensacional. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Mas, Rafa, puxando aqui um pouco já pro próximo tema, que a gente deixou algumas perguntas aqui pra gente falar, mas eu quero que a gente passe um pouco até, porque senão a gente fica muito nas perguntas, né? Eu busco, pelo menos, Rafa, nessa próxima terceira temporada, um estilo cada vez mais real ainda do que eu já sou. Eu sempre fui muito real aqui dentro do podcast, mas tem momentos que a gente, às vezes, se segura um pouco, às vezes por respeito, mas às vezes por medo. E eu não quero que isso faça parte nesse momento mais. Eu sou um cara provocativo e sempre fui em todas as minhas perguntas, mas eu não quero faltar com respeito com ninguém. Mas você pode esperar que aqui vai ser um podcast provocativo. Eu vou te provocar para eu conseguir entender o que você veio fazer aqui e entender qual é a sua resposta realmente. Eu não vou deixar aberto no ar para você simplesmente falar algo e eu não entender e simplesmente aquilo ali passou para a próxima pergunta. Então, quem vai vir aqui, do Ricardo, eu quero que você espere que vai ser um cara provocador, com respeito, mas provocador e sem medo e sem papas nas línguas, tá bom? Então, é isso que você pode esperar. Quero saber o que pode esperar do Rafael aí também, né? Esse é 2 extremos, né? É 2 extremos. Não, claro, a gente tem que ser provocativo, porque o milho só vira pipoca esquentando. Exato, com fogo. Entendeu? Então, assim, a gente não pode também ser morno, né? Na Bíblia fala, seja quente ou seja frio. Então, ou seja, ser transparente é o mínimo, né? Então, eu vou ser respeitoso. Cara, é o mínimo que a gente tem que ser. Com todos, de um modo geral. Mas é claro, a gente vai ter um convidado que a gente vai ser um pouco mais incisivo. E aí, eu espero que o convidado não se sinta mal, mas a gente tem que fazer perguntas. Esse é um ano importante para o nosso país. Copa do Mundo, eleição. Então, já tá aí praticamente certo que virá. E tem algumas coisas, né? Vou até falar daqui a pouquinho também. Tem algumas coisas que é certo. Deixar aqui no meio pra gente não esquecer. Deixa aí. A Lexus Automação Inteligente fechou uma parceria com o Ultimão. Ah, sim. Muito interessante você falar sobre isso. Os corintianos aí, vou pedir para que vocês também compartilhem e sigam os canais do Ultimão, que a partir desse próximo mês vai ter uma parceria nossa da Lexus. Esse é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de... Eu tenho o privilégio de ter vários amigos políticos. Então, o Jason Silva, hoje que é do Partido dos Trabalhadores, que é aqui da nossa região, do Grajaú, já conversei com ele, ele falou que vai vir. Então, assim, o Dirceu Caramache,
o Jason Silva, Goulart novamente, o nosso Goulart, grande Marcelo Messias. o Rafael Saraiva, o Caruso, porque o Caruso é difícil, hein? Ave Maria, pensa num cara difícil. E assim, né, então, Rafa, expectativas, talvez a gente deva criar, eu falei muito expectativa no começo do programa, né? Não é aquela coisa que eu vou falar, ai meu Deus, eu quero, mas vai ser interessante como que o podcast vai reagir daqui até o final do ano, porque a gente vai ter primeiro a Copa do Mundo, depois as eleições, e vai ter passado muitos episódios, vai ter acontecido muita coisa, e a gente não sabe qual o patamar que o nosso podcast vai estar. Sim. Mas eu acredito que, por mais que nós tenhamos esses grandes amigos que são vereadores, deputados federais, deputados estaduais, né, eu acredito que talvez a gente possa trazer pessoas aqui para fazer debates, né, debates sobre qual é o bom para o nosso estado, o quão bom para o nosso país vai ser esse próximo presidente, o quão bom para o nosso país vai ser esse próximo senador, né, esse deputado estadual e federal, né? Esse ano a gente tem, então, votação, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. São 5, né? Então, acho que, não criando expectativas, Rafa, mas já criando um pouquinho, quem sabe a gente não traz, né, algum desses 5 aqui. Deputado federal a gente já tem, estadual a gente já tem para trazer, mas governador, senador e presidentes a gente ainda não trouxe. Quem sabe esse ano. Só dando mais uma ênfase aqui à parte de futebol, né? Nós temos muitos projetos esse ano para a parte de futebol. É um ano que a gente vai falar muito sobre futebol. Deixei a taça da Copa do Mundo aqui para a gente saber que o que mais vai ser falado também vai ser sobre Copa do Mundo. Não tem como a gente fugir disso, né? É um podcast de empreendedorismo? Mas não adianta a gente querer ser um podcast que esteja falando de coisas que ninguém quer ouvir naquele momento, né? Então a gente também sabe jogar ali aonde o jogo está sendo jogado, né? Então esse ano é um ano do quê? De Copa do Mundo, ano de eleições. Então, temos o empreendedorismo, temos a Copa do Mundo e temos as eleições. Vamos misturar e equilibrar os 3 ali no nosso nicho. Então acredito que o Timão também, que está com a gente esse ano, vai fazer parte aqui e vai talvez trazer grandes oportunidades de entrevistarmos pessoas excelentes para falar da Copa do Mundo, né? É um grande site, uma grande rede social, o Timão. Para você que não conhece, escreve aí, @Timão nas redes sociais, vocês vão saber do que a gente está falando. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe, porém, estamos fechando esse acordo com o Timão, que é de um grande amigo nosso, que é o Fernando Palhaço Fontes. Sardinha! Ele é santista, mas isso não tem nada a ver, pessoal. O importante mesmo é sobre o que a gente vai falar e qual é o profissionalismo que vai estar rolando aqui dentro. Então, assuntos relevantes, né? Copa do Mundo esse ano não tem como fugir. Né? Então, o menino Ney tá lá, viu? Chupa! Então, calma aí, eu vou até pegar um negócio aqui, ó. Quem sabe, né, a gente começa a falar um pouquinho mais novamente desse grande cara que passou por aqui, né, que é o Original Futebol Clube, que foi vivido grandes momentos aqui, né? Nós falamos muito com um podcast que se chamava Original Futebol Clube e a gente deixou ele um pouquinho para dar mais valor ao original, não desoriginaliza, mas com certeza vai estar de volta aí com a gente fazendo pelo menos alguns... Com certeza, falando de futebol, tem que ser original. Tem que ser Original Futebol Clube, né? Exatamente. Então é basicamente isso, Rafa. Para finalizar, cara, quero saber o que você espera agora desse primeiro momento, né? O que você acha que vai acontecer agora nesses primeiros episódios e qual a maior diferença que vai ter nesses primeiros episódios da parte do Rafael? Depois eu falo da minha. O que o Rafael vai fazer de diferente do que já foi feito nos podcasts anteriores? Cara, eu acho que eu vou ser um pouco mais... Eu vou ser mais incisivo, mais direto, menos rodeio. E o que eu espero, cara, eu espero que as pessoas que venham possam prosperar com aquilo que a gente produz de material. Porque a ideia é vir para o podcast, contar a história, falar de trabalho e também vender o trabalho delas, assim como o nosso. Então, eu desejo, espero e vou trabalhar para que isso aconteça, a prosperidade.
espero do podcast e de mim também, né, esse ano, também um cara mais direto, né? Com certeza mais direto. Eu acho que eu sou um cara que eu gosto muito de brincar, eu não consigo ver a minha vida sem um humor, né? Nem em velório eu consigo ficar sem dar risada, galera. Nem em velório, eu já passei por vários, mas em nenhum velório eu consigo ficar sem dar risada. Porque, bom, também não passei por velórios sinistros, né, da minha vida, mas pelos velórios que eu já fui na minha vida, eu consegui lembrar de momentos bons e dentro desses momentos bons, eu comecei a dar risada. E eu lembrei muito do meu pai, que meu pai dava muita risada em qualquer momento também. E por ser filho de peixe, peixinho né, o fruto não cai longe da árvore. Eu tenho certeza que eu tenho muito daquele espírito do meu pai e é o que eu quero trazer para esse nova terceira temporada do podcast. Um Ricardo com humor de sempre, mais direto, mais centrado ainda nas perguntas e nas respostas que vão ser dadas a mim e ao público que está assistindo. Eu acho que o público merece uma resposta concreta e incisiva sobre o que está acontecendo. Nada de respostas que as pessoas consigam mudar e enrolar e rodear o caminho. Isso não vai acontecer dentro do nosso podcast, eu posso te garantir. Então é isso. Eu, Ricardo Slot, Rafael Baptista, fazendo a terceira temporada do Original Não Desoriginaliza. Nada se cria, tudo se transforma. Porque, na realidade, sempre foi isso, né, Rafa? Sim. Nada foi criado do zero, a não ser, eu acho que Deus que criou a Terra, aí as coisas, mas tirando isso, o resto, alguém ali copiou e transformou, e assim é o nosso podcast. É uma cópia de alguns podcasts, transformado para o nosso estilo, para o nosso jeito, com a nossa essência e com as nossas vontades. Sim. Então é isso, né, Rafa? Isso aí, galera. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, terão conteúdo, a grande maioria das vezes ao vivo. Quando não for ao vivo, terá episódio, isso é fato. Compartilhem, curtam, comentem. É importante para nós sabermos se está bom. Pode ir, eu não gostei. Por favor, fale, a gente precisa que seja dito. O verdadeiro amigo é aquele que conta a verdade, não é aquele que bate nas costas. Então você, meu amigo que está assistindo aí, dá um feedback positivo ou negativo, faz os seus comentários, as marcações. A gente está aqui para isso. Então, um beijo do Magro. Agora, né? Agora é do Magro. Você pega a minha foto da primeira temporada e a foto de agora... Mais magro que eu, velho. Você é louco. Cara, 114 quilos. 116. 116 quilos. E agora o cara tá com 76. É. E eu tô com 89, rapaziada. Não, 76? Não, 86. Não, 76. 76? Não errei não, galera. 76 quilos, rapaziada. De pura gostosura. E eu tô com 89, ó. Pura gordura. Aqui, ó. Só, né? Musculosão. Nossa. Gostoso. Pá. Meu Deus. Hora. Fica com ciúme não, tá, amorzinho? Uma hora dessa. É isso aí, mais um ano, irmão. E bora pra cima. Tamo junto. É nóis. Que Deus abençoe. 2026. Original não desoriginaliza. Seja original.